Meus amados e queridos irmãos em Cristo, a todos os eleitos, os predestinados, todos aqueles que são propriedades exclusivas de Deus, eu quero neste domingo cumprimentar a cada um de vocês e agradecer por estar inscrito no meu canal, por estar acompanhando e refletindo sobre o Evangelho da Graça de Deus. Obrigado àqueles que divulgam e compartilham o meu canal, pois também estão como embaixadores de Cristo, se preocupando com todos aqueles que estão presos, aqueles que estão algemados nesse sistema perverso e mau. O intuito nosso é que aquelas pessoas que vivem dentro desse sistema religioso que engloba várias denominações, seja ela evangélica ou não, a fim de que essas pessoas possam abrirem os seus olhos, terem as suas mentes iluminadas e viver a liberdade plena do Evangelho da Graça de Deus. Por não terem mentes iluminadas, eles acham que o Evangelho da Graça de Deus conduz a pessoa para uma libertinagem. Mas pelo contrário, quando a pessoa descobre o Evangelho da Graça de Deus, quando ela entende, quando ela compreende, porque na verdade Paulo o apóstolo quis nos proporcionar, através de uma revelação dada a ele pelo Cristo ressuscitado. As pessoas então focam tudo em Deus, passa a ver Deus como centro de tudo e de todas as coisas, passa a ter temor a Deus e não mais medo de Deus, porque a religião ela impõe medo às pessoas, por mais que elas digam que tenha temor a Deus, mas na prática nós não percebemos isso. Percebemos que é medo, porque é o medo que os líderes impõem sobre as pessoas dentro desse sistema em que elas estão aprisionadas. Elas não têm liberdade. Tudo tem que vir do líder. Tudo que as pessoas têm que fazer é o que o sistema lhe impõe. Eles sabem disso porque eles vivem isso no seu dia a dia. Mas o medo de romper, o medo de viver o Evangelho de Cristo Jesus, faz com que essas pessoas lá continuem. Então nós, do Evangelho da Graça de Deus, tememos a Deus. O Cristo ressuscitado, ele vive dentro de nós. Nós temos a mente de Cristo, somos espirituais e não somos mais carnais, portanto não damos lugar à carne, porque libertinagem é dar lugar a carnes. E nós do Evangelho de Deus, nós não damos lugar à carne. Então não vivemos em libertinagem. Porque tememos a Deus, por amor ao Cristo ressuscitado. Nós sabemos que o Espírito Santo habita no nosso espírito. Nós temos consciência disso. Nós temos certeza, convicção que somos verdadeiramente filhos de Deus. E Deus nos ama. E por nos amar, nós retribuímos a Ele esse amor
vivendo e andando por fé, vivendo e reinando em graça. Essa é a nossa preocupação. Somente quem viveu lá e quem hoje vive o Evangelho da graça de Deus sabe qual é a diferença. Nós não temos o homem como nosso líder, como nosso cabeça. Nós não vivemos debaixo de preceito dos homens. Não vivemos debaixo de dogmas, de rituais, de liturgias, de regras, de regulamentos, de normas. Não vivemos. Nós sabemos o que, na verdade, Cristo, Ele nos deu. O que Cristo, na verdade, fez por nós. Daí que tomamos posse e andamos e vivemos por fé. Vemos uma igualdade entre cada um daqueles que é predestinado, que é eleito, e nos tratamos uns aos outros como verdadeiros irmãos em Cristo Jesus. Eu quero fazer uma reflexão na manhã deste domingo, já quase tarde, sobre o tema: o diabo e o inferno é a maior fonte de renda da religião. Tem outras fontes de renda que alimenta esse sistema, como eu já preguei em algumas mensagens minhas, que é a questão do medo do gafanhoto, do medo da morte. Essas coisas alimentam esse sistema. Esse sistema, ele vive alimentado pela ganância ao dinheiro. Não tem uma reunião sequer que eles fazem que não se tira a oferta, que se não se pede o dízimo. Já se começa uma reunião pensando nas ofertas e nos dízimos, enquanto vai entrar. Porque a maioria dos seus líderes vivem desses dinheiro dados pelos seus fiéis, pelos seus membros, pelos seus seguidores. Eles não trabalham, a maioria não trabalha. E nunca gostaram de trabalhar. Haja vista que quando eles chegam à velhice, eles têm dificuldade até em se aposentar, porque a fartura, a facilidade do dinheiro foi tão grande durante a sua trajetória que eles nem se preocuparam e nem se preocupam em pagar o INSS para que na velhice, caso ela venha, ele tenha pelo menos um dinheiro do Instituto Nacional de Previdência Social para sustentar ele e a sua família. Porque não trabalham, porque não gostam de trabalhar, porque não existe coisa melhor do que a facilidade com que essas pessoas têm de conquistar, de alcançar, de ganhar dinheiro. Então a religião afirma a existência real do diabo. A religião, desde o seu começo, do seu início, eles afirmam que o diabo é real, que o diabo existe. E é difícil você fazer com que as pessoas desacreditem nisso, porque a religião cauterizou a mente das pessoas. E para as pessoas, esse tal diabo que a religião apresenta, ele existe. Então eles afirmam como sujeito pessoal, que é esse diabo que pensa e age e que fez a escolha de se rebelar contra Deus. Eles ensinam isso. As pessoas que Deus fez o diabo, que Deus criou um ser para que esse ser pudesse se rebeliar contra ele. Deus é soberano, Deus é único. Não há semelhante a ele nos céus nem na terra, nem debaixo dos céus, nem nas profundezas do mar. Em lugar algum há Deus semelhante a ele. Deus é único. A palavra soberano
quer dizer que ele reina em absoluto, sozinho. Esse Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Eles afirmam que é uma verdade de fé que sempre fez parte da doutrina cristã. Crer no diabo faz parte da doutrina cristã. E as pessoas têm que acreditar, têm que crer. A tradição litúrgica admite a existência do diabo e a ele, como pessoa que pensa e age, se deve renunciar. É isso que eles ensinam. Eles querem sempre assustar os fiéis. As pessoas são assustadas. Elas acreditam, por causa da religião, que esse ser pessoal que pensa e age existe, tal como a religião sempre ensinou. Eles querem sempre assustar os seus seguidores, justificar torturas. Foi isso que a Igreja Católica Apostólica Romana fez, e execuções de hereges. Muitos foram executados por causa dessa figura pessoal que a religião ensinou para eles que existia. E então muitas pessoas chegaram ao ponto de serem executadas como hereges quando discordavam desses ensinamentos da Igreja Católica Apostólica Romana. Essas práticas apareciam nos sermões dos papas e bispos, quase que sempre nos seus sermões os papas e bispos, eles tocavam sobre esse assunto, ensinando, querendo que as pessoas acreditassem de fato que o diabo é um ser pessoal que pensa e age e que fez a escolha de se rebelar contra Deus. E hoje, nos sermões dos líderes religiosos e também dos leigos, naqueles que têm a oportunidade de pregar e ensinar nas instituições evangélicas, eles ameaçam as pessoas, impondo sobre elas um terror, tanto desse diabo como pessoa que age e pensa, quanto do inferno, que é um lugar, segundo eles, um lago de fogo, para onde as pessoas que pecam, que transgridem, para onde as pessoas que não cumprem os preceitos dos homens, que não seguem os seus ensinamentos, irão e queimarão para sempre, eternamente. Esse terror é colocado sobre as pessoas desse inferno e desse diabo que eles mesmos criaram. Eles mesmos, eu me refiro à religião, causando-lhes medo e pavor. É isso que as pessoas têm. Medo e pavor, tanto de um quanto de outro. E isto faz com que as pessoas fiquem presas a esse sistema perverso, cruel e mau. As pessoas têm medo, elas acham que tem que ser membro, tem que frequentar esses lugares. Elas acreditam que se não forem membros, que se não frequentarem esses lugares, elas vão para o inferno. Ou então o diabo irá cirandar com elas. Muitos dessas igrejas neopentecostais, nos sermões dos seus líderes religiosos, quase que sempre é isso. Você está possuída. O diabo tem tomado conta da sua vida. O diabo tem te levado às práticas disso ou daquilo. Essas são as mensagens nos seus sermões. E as pessoas, por não conhecer Deus, por não conhecer o Pai, elas são filhas, mas não conhecem o Pai, não conhecem Deus. Eles precisam entender e compreender que eles são verdadeiramente os filhos de Deus. E o filho precisa conhecer o Pai, assim como o Pai conhece o Filho. E como o Filho é guiado, é orientado e dirigido por Ele, se submete à vontade dEle, busca Ele em toda a sua essência, dá-lhe a honra devida, reconhece-lhe como centro de tudo e de todas as coisas,
reconhece-o como cabeça, reconhece que todas as promessas que nos foram dadas, nós devemos tomar posse por fé e andar nelas. Por isso que nós não somos futuristas, que ele vai fazer, que vai acontecer. Nós já cremos por fé que ele já fez, e aí nós tomamos posse. Por isso que nós dizemos, nós somos abençoados, somos protegidos e guardados por ele, somos salvos, e ninguém nos tira esta convicção, nem a morte, nem o porvir, nem a profundidade, dinheiro, religião, nada nos separa do amor de Deus. Venha viver isto 24 horas por dia. Venha viver essa essência do Evangelho, da graça de Deus, que Cristo ressuscitado revelou a Paulo, o apóstolo. Eu sempre digo nas mensagens ou nas reflexões que façam, eram 12 os apóstolos da circuncisão, que foram chamados para pregar o Evangelho ao mundo de Israel e cumprir a lei dada por Deus a Moisés no Sinai. Essa era a responsabilidade, a missão dos 12 apóstolos. Sabe quem era Paulo? Antes conhecido como Saulo de Tarso. Ele era um perseguidor daqueles que se convertiam e que deixavam o judaísmo e passavam a seguir a Cristo. Paulo era o mais experiente de todos os judeus, de todos os líderes religiosos daquela época. Se preocupou em estudar, em buscar conhecimento. Era consultado porque sabia tudo sobre a religião mosaica. E ele teve um encontro, sabe com quem? Não foi com Cristo Nazareno, não. Ele teve um encontro com o Cristo ressuscitado. E o Cristo ressuscitado disse para Saulo de Tarso: vades, porque você é para mim um vaso escolhido. E trouxe a revelação do Evangelho da graça de Deus, toda a revelação, doutrina para Paulo, para que Paulo pregasse aos incircuncisos, aos gentios, ou sejam, aqueles que não eram judeus, que éramos nós. E que hoje, juntamente com os israelitas, nós somos a igreja espiritual, como organismo vivo, o corpo de Cristo, cujo cabeça é ele, e nós nos submetemos a ele. Então essas pessoas são subjugadas e vivem aprisionadas sem viverem a liberdade do Evangelho da graça de Deus. Querida, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi eu me desprender desse sistema religioso, foi eu me despedir de toda a vaidade, foi eu reconhecer que, na verdade, na religião, somos nós que vivemos, não Cristo em nós. Porque seguimos tudo aquilo que eles colocam, aquilo que o Cristo Nazareno fez e ensinou. Então, quando nós descobrimos essa liberdade, nós ficamos felizes, porque conhecemos o verdadeiro Evangelho, o Evangelho do Cristo ressuscitado. Deixa eu te dizer uma coisa, o padre João Ferreira de Almeida, ele foi o tradutor da Bíblia. Ele nasceu em 1628 e morreu em 1691. Deveria ele ter traduzido a palavra inferno corretamente do original. E ele assim não o fez. Ele deveria colocar a palavra sepultura e não inferno. Mas isso já foi premeditado. Porque
se as pessoas fossem ensinadas que o inferno criado pela religião não existe, esse tal lugar que é lago de fogo, e que inferno significa, de acordo com a tradução original, sepultura, eles não teriam como aprisionar as pessoas. E eles aprisionam hoje porque as pessoas têm medo do inferno e acreditam nesse lugar, que esse lugar existe, que esse lugar é real, e que se ela não aceitar Jesus, que se ela não seguir os preceitos dos homens, que se ela não passar pelos rituais da religião, elas vão para o inferno. É assim que elas acreditam. E elas estão presas a todas essas coisas. O lugar para onde todos nós iremos um dia. O inferno, todos nós iremos para lá, porque inferno significa sepultura. Todos os predestinados, todos os eleitos irão para o inferno, vão para a sepultura, pois a palavra diz que o pó, voltaremos ao pó da terra, para o lugar de onde nós viemos. Todos nós iremos para lá. Ninguém vai para um lugar especial, para um lugar específico, como muitos até ensinam, e lá ficarão aguardando até o dia do arrebatamento coletivo, quando o seu corpo, esse aqui, será transformado. É assim que eles ensinam. Quando Paulo fala do arrebatamento específico, que quando cada uma pessoa cumpre o seu tempo aqui, o seu corpo volta ao pó da terra, o seu espírito volta para Deus num corpo glorioso, e assim ele estará para sempre com o Senhor. Ele não vai para lugar nenhum, ele não fica aguardando nesse lugar, como a religião ensina. E muitos se baseiam na parábola do rico e de Lázaro, para justificar este ensinamento, para colocar essas coisas na mente das pessoas, para que elas sejam presas, aprisionadas e tenham medo do inferno. Inferno, nos dias do Cristo Nazareno, significava Geena, que é um substantivo feminino na linguagem bíblica. O fogo da Geena era lugar de suplício. Lugar de suplício. Era um lugar que ficava perto de Jerusalém, onde existia um templo em que se faziam cruéis sacrifícios humanos. Então as pessoas iam para o Geena. E a religião pega e diz que assim, sucessivamente, passando-se anos e anos, as pessoas vão para esse lugar que é um lago de fogo, aonde elas serão julgadas e condenadas e estarão lá para sempre. Inferno, que Hades, que é o termo grego, e Sheol, que é o termo hebraico, significam literalmente sepultura. Tanto Sheol quanto Hades, no grego e no hebraico, significa sepultura. Eles não têm coragem de te pregar e de te ensinar a verdade, porque o dia que eles te ensinarem a verdade, esses alçapões esvaziarão. As pessoas reconhecerão que Deus não habita nesses lugares, como está escrito em Atos capítulo 7, versículo 28. São templos, são lugares feitos pelas mãos dos homens, e Deus não lá habita. Você é o templo do Espírito Santo, você é o tabernáculo, você é a morada de Deus. Deus habita no seu espírito. O seu espírito é o templo, é o corpo, é o tabernáculo de Deus. E aí você seguirá o Cristo ressuscitado, viverá em liberdade e nunca mais será submisso a essas pessoas, e nunca mais farão parte desse sistema perverso e mau, desses lugares aonde as pessoas estão aprisionadas,
como se lá Deus estivesse, como se lá fosse casa de Deus, como eles ensinam. Sim, se você estiver lá, Deus está, porque Ele habita em você. E quando você deixa esses lugares, Deus não mais lá está, porque lá não tem mais nenhuma pessoa que é templo, que é tabernáculo de Deus. E aí quando fecham esses lugares, fecham esses templos, e que lá não fica mais nenhuma pessoa, Deus lá não está, porque Ele lá não habita. Deus habita 24 horas em nós. Em todo o tempo, Deus está em nós. Nós não temos uma pausa. Aqueles que frequentam 3 vezes por semana, aí tem 4 dias de pausa. Aquele que frequenta 2, 5 de pausas. Aquele que vai só os domingos, 6 dias de pausa. Não, 24 horas por dia somos o templo de Deus, morada de Deus. E adoramos Deus em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito e importa que os que o adoram o façam em espírito e em verdade. Vamos andando, caminhando, adorando. Vamos trabalhando, adorando. Vamos conversando com as pessoas, adorando, focado nele, centrado nele, reconhecendo que Ele é único, que Ele é o cabeça, que Ele é o Senhor das nossas vidas. Ou metaforicamente, esses lugares chamados Sheol e Hades, que inferno, a tradução na nossa língua, metaforicamente é um lugar dos mortos. Assim como esta figura do diabo, também criada pela religião, não existe, o inferno também não. Entra lá no playlist do meu canal, lá tem mensagens sobre o inferno, sobre o diabo. Lá tem mensagens que esse sistema ensina, que aprisiona as pessoas e tem feito desses lugares a maior fonte de renda. Eles arrancam, eles tiram dinheiro das pessoas com essas mensagens sobre o inferno, sobre o diabo, sobre o dízimo, sobre o tal gafanhoto que eles falam que é que o devorador é o próprio Satanás. Eles arrancam dinheiro dessas pessoas. Eles dizem que esse dinheiro é para Deus, é para uma tal obra de Deus. No Evangelho da Graça de Deus você aprende qual é a verdadeira obra de Deus. Você não é salvo ou não foi salvo por autojustiça, pelas obras. Você não foi salvo, você é salvo da mente. Antes da fundação do mundo, Ele já te escolheste. Ele te escolheu primeiro e ninguém os tira da sua mão, ninguém os arrebata das mãos dele. Você é propriedade exclusiva dele, você não tem livre-arbítrio para decidir se você quer ele ou não quer. Ele te escolheu. A religião diz que você tem livre-arbítrio. Quando eles fazem um apelo e as pessoas não aceitam, aí o pregador diz assim, você tem livre-arbítrio para recusar ou para não recusar. Só que eles esquecem que aquela pessoa que lá está, ela já tem no seu espírito a presença do Espírito Santo de Deus, porque ela é salvo na mente. Quando ela entende o Evangelho da Graça de Deus, ela já é de Deus. Deus escolheu e o amor primeiro. Então, nesses lugares que nós chamamos, que eles chamam de casa de Deus, eles intimidam e ameaçam as pessoas. Querido, nós da graça de Deus não damos lugar às obras da carne, porque quando damos lugar às obras da carne, estamos na verdade dando lugar ao nosso diabo. Porque o diabo são as práticas das coisas carnais. Esse sim é o seu diabo. É a nossa carne. Porque o inferno e o diabo é a maior fonte de renda da religião. Contesta, diz que isso não é verdade.
Qual foi o dia que você fez uma reunião que você não tirou ou não falou em dízimo e oferta? Eu vivi lá 46 anos. Se tira a oferta em qualquer reunião que fazem, escola bíblica dominical, tem a oferta por classe e depois tem a oferta geral. Fazem uma reunião, tem oferta. Consagração, oferta. Círculo de oração, oferta. Reunião administrativa, oferta. Campanha, oferta. Qualquer tipo de festividade, de reuniões, nesses lugares se tiram ofertas e se falam em dízimos. Eles pegam textos isolados e jogam para as pessoas. Infelizmente, a maioria não conhece a palavra, não lê a palavra, só carregam a Bíblia. Muitos não têm a sensibilidade de parar para ouvir. Nós pegamos uma mensagem, às vezes, de 20, 25, 30 minutos. As pessoas ouvem 2, 3, 4 minutos da mensagem, não ouvem ela na totalidade. Porque não tem paciência para ouvir a verdadeira palavra de Deus. Por isso que lá eles continuam. Eles não têm paciência de ler as epístolas de Paulo, o apóstolo. Eles não têm paciência em parar alguns minutos, algumas horas do seu tempo de 24 horas para refletir sobre as coisas de Deus. Mas perdem tempo nas redes sociais com outras coisas. Ficam horas e horas ouvindo outras coisas, falando de outras coisas. Haja vista que os canais no YouTube que mais crescem são os canais de pegadinhas, canais de piadas, canais de pessoas que cantam músicas, que falam de políticas, que falam de outras coisas. E o que menos cresce são os canais que se prega o verdadeiro evangelho da graça de Deus. Lá na religião, eles vão porque são obrigados a ir, porque já está incutido na mente deles que eles vão lá porque lá é a casa de Deus. Eles se baseiam em algum texto isolado da Bíblia, como o Salmo 122, que diz: vamos à casa do Senhor. Eles não entendem o porquê o salmista disse isso. Eles não entendem que quando Cristo aqui esteve, havia-se um templo em Jerusalém. Eles não entendem, não compreendem que a presença de Deus não estava em todos os lugares e com todos, estavam em lugares específicos e com alguém específico, tanto que existia o sacerdote, que era o representante do povo diante de Deus, e os profetas que recebia de Deus para entregar o povo. E havia a arca da aliança, que era símbolo da presença da glória de Deus. E hoje, na graça, hoje, quando eu digo depois da ressurreição, depois da cruz, Cristo, Deus está em todos os lugares. Ele está na sua mente, Ele está na minha mente. Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Deus habita em cada um de nós. Louvado, glorificado, exaltado seja o teu nome para todo o sempre. Então esses lugares têm essas coisas como a maior fonte de renda. E por que as pessoas sem a mente iluminada e com os olhos fechados, cegas, e ainda com um véu, sustentam e alimentam os líderes desses lugares, com seus dízimos e com as suas ofertas? Querida, acorda, desperta tu que dorme dentre os mortos, e Cristo ressuscitado te esclarecerá. Pega o seu dízimo e investe na sua esposa, no seu esposo, nos seus filhos, nas suas filhas. Investe nos necessitados. Você tem muita gente na sua família que precisa, que necessita. Investe naqueles que estão caídos à beira do caminho, sem ter o que comer, sem ter como ser sustentado. Dê para os órfãos, dê para as viúvas.
Esse é o verdadeiro evangelho da graça de Deus. Esse é o verdadeiro evangelho. Essa é a verdadeira obra de Deus. Você quis saber o que é a obra de Deus? A obra de Deus é isto, e não isto que eles ensinam, isto que eles dizem lá dentro daqueles lugares. Aquilo nunca foi obra de Deus. Eles tiram dinheiro em nome da obra de Deus, mas aquele dinheiro vai para a pessoa física, para a compra de fazendas, de chácaras, de sítios, de trocas de carro todos os anos, de moradas bonitas em condomínio, apartamentos nos melhores lugares da cidade, melhores planos de saúde para eles frequentarem os melhores restaurantes, os melhores lugares. E enquanto você está lá no seu trabalho, dando duro, suando, para comer do suor do seu rosto, e no final do mês tu tira 10%, foram as ofertas que você dá em cada reunião que você vai, para alimentar esse sistema religioso. Eles gastam fortuna na construção de um templo, mas não são capazes de ajudar os frequentadores, o mais necessitado desses lugares, a saírem dos aluguéis, a construir a sua casa, a reformar a sua casa. Eles não são capazes de distribuir esse dinheiro entre eles, os que precisam, os que necessitam. Porque eu acompanhei, eu vi que muitos, quando ficaram desempregados ou quando ficaram doentes, não foram socorridos. É melhor pagar o INSS, porque depois que você completar o seu tempo, ou sua idade, você vai se aposentar como eu. Trabalhei 40 anos, eu nunca vivi, eu nunca recebi nem um tostão dessa gente, nunca quis, eu sempre trabalhei. Mais de 40 anos pagando o INSS. Hoje, aos meus 66 anos, já tem 8, que eu sou aposentado e todo mês lá cai o meu sustento. Eu sou amparado enquanto os meus dias existirem aqui nesta vida. Por isso que Davi disse, o justo nunca viu. Eu nunca vi o justo mendigar o pão. Aqueles que andam por fé, aqueles que vivem por fé, aqueles que têm a mente de Cristo, aqueles que são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo, aqueles que agem assim, aqueles que fazem assim, não mendigam, porque Deus cuida. Ele abriu a minha mente para que eu trabalhasse de empregado. E um período em que eu fiquei desempregado, eu paguei como autônomo. Eu paguei como autônomo. Para que quando eu atingisse uma certa idade, que eu pudesse me aposentar, eu fosse aposentado. Então, dos 35 anos que o INSS exige, uns 28, eu paguei como empregado em empresas. Eu trabalhei na Quibon, eu trabalhei na Bayer do Brasil, eu trabalhei na indústria de bebidas Joaquim Tomás de Aquino Filho, como empregado. Eu trabalhei em escola, dando aula, carteira assinada. E depois houve um tempo que eu paguei como autônomo, eu tirei minha autonomia. E uns 7, 8 anos eu paguei como autônomo. Queridos, desperte, acorde. Não deixe que o seu dinheiro seja a fonte de renda desses lugares. Não tenha medo do inferno, porque tu vai para lá como eu vou, como todos nós iremos para lá, que inferno significa sepultura, lembra-se disso. Não tenha medo do diabo, porque o diabo é a sua carne. Quando damos lugar à carne, sim, estamos dando lugar ao nosso diabo. Mas aqueles que têm a mente de Cristo, aqueles que Cristo habita nele, ele pensa, ele faz uma reflexão. Ele lembra da palavra que Paulo, o apóstolo dos gentios, disse, todas as coisas me são lícitas. Eu posso beber, se eu quiser, posso. Eu posso fumar, se eu quiser, posso. Eu posso adulterar, se eu quiser, posso. Eu posso me prostituir, posso. Eu posso ser um traficante, se eu quiser, posso. Tudo que eu quiser, eu posso. Nas coisas desta vida, eu tenho liberdade para isso. Elas me são lícitas.
Eu sei que cada uma dessas coisas tem as suas consequências. Se eu fumar, eu posso adquirir um câncer. Se eu beber bebida alcoólica, eu posso ter uma cirrose hepática. Se eu me prostituir, eu posso ter doenças venéreas. Se eu me tornar um traficante, um bandido, eu tenho consequências graves, que vocês sabem quais são as consequências. Eu posso ser preso. Mas Paulo ensina o evangelho do Cristo ressuscitado dizendo: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém fazer. Esse é o evangelho da graça de Deus. Ele não coloca jugo sobre você, algum, regras. O evangelho da graça de Deus não diz que você tem que fazer ou deixar de fazer. O evangelho da graça de Deus te mostra e te ensina que se você é filho de Deus, verdadeiramente você é guiado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Aí eu te pergunto, se você é guiado e dirigido por Ele, você vai tomar bebida alcoólica, você vai fumar, você vai se prostituir, você vai adulterar, você vai fornicar, você vai fazer mal ao próximo, você vai prejudicar terceiros, você vai se abster daquilo que pertence a outro e não te pertence. Não, porque você é dirigido e guiado pelo Espírito Santo. E então você não pratica essas obras da carne. E quando você tende a dar lugar à carne, o Espírito te... Opa, não é por aí não. Calma. Não é este o caminho. Não é este o caminho que você deve entrar, que você deve seguir. Quem é do Evangelho da Graça de Deus sabe que é assim. Que acontece. Mas lá no sistema religioso as pessoas vão e fazem. E depois pedem perdão. Aí vão para os montes, vão para as reuniões de orações, vão para os ciclos de orações. E começam a chorar: meu irmão, minha irmã, me ajude. O diabo me tentou, mas não o diabo carne, né? Na concepção deles, o diabo, pessoa que age e pensa, ele me tentou. E eu caí em tentação. Porque lá eles ensinam assim: você é dominada por ele, pelo diabo. E as pessoas acreditam nisso. Quem tem domínio sobre a sua vida é Cristo. Você é espiritual e não é carnal. Você tem a mente de Cristo. Você está sentado com Ele nas regiões celestiais. Cristo é o Senhor da sua vida. Ele é o seu único pastor. Ele dirige sem reserva a sua vida. Viva Cristo, viva o Evangelho dele na sua vida. Esta é a palavra para a nossa reflexão nesse domingo. Talvez essa tenha sido a maior tempo que eu usei no YouTube para pregar uma palavra. Por várias vezes eu quis encerrar, eu quis terminar, mas eu não consegui. Eu quero só te pedir, divulgue esta palavra. Divulgue. Você é um embaixador do Evangelho de Cristo. Divulgue. Leve a outras pessoas para que elas possam pensar e refletir. Escute até o final. Não perca sequer um minuto dessa mensagem, dessa palavra de reflexão. Se inscreva, você que estiver assistindo e ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. Eu quero terminar dizendo: Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Forte abraço, beijo no seu coração.